Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Justiça às Claras, hoje com o doutor Marcelo Koch. Então, Marcelo, vamos lá. Essa questão que nós terminamos o segundo bloco, o senhor falou da ineficácia, do depósito do dinheiro em si, no caso do desastre ambiental, que a ação judicial não é um fim em si mesmo. Eu concordo e até entendo que, na minha opinião pessoal, é óbvio que eu não estou aqui isentando a operadora, a mineradora, mas eu entendo hoje que ela já devia operar para justamente gerar receita para poder cumprir com as obrigações financeiras, para reparar toda a comunidade que foi atingida pelo derramamento de lama. Partindo dessa premissa, que a ação não é o fim em si mesmo, como é que você vê o futuro dessa questão de assumir o risco do desastre ou de ter uma legislação aplicável que possa prever o pior para se evitá-lo no futuro? Bem, quando nós pensamos a dimensão do reatuar, né? Quando a gente fala do reatuar mesmo, no linguajar de voltar a operar de qualquer empreendimento, ou do início do empreendimento, o fator primordial que nós devemos ter em conta é o fator técnico. Dentro dessa linha de competência, cabe ao Estado de Minas Gerais, a partir dos seus técnicos, toda essa avaliação. O que tem que ser feito e ter em dimensões claras é a proteção para que os analistas que estejam atuando tenham a plena gestão técnica. Porque pensem no seguinte, aquele analista que for analisar, perdão com trocadilho, mas para ser muito claro, aquele analista que for analisar o processo de entrada em operação, de cessão, de liberação não de licença, ele deve ter proteção em dois ângulos. Ele deve ter proteção sob o aspecto de que não vai ter nada em termos de constrangimento para que ele libere a licença. Sim. E deve ter uma proteção também muito grande para que ele não seja coagido a não liberar a licença. São dois fatores importantes. Geralmente as pessoas imaginam só por um lado, tá? De constrições, opressões para que ele libere a licença. Mas ele tem que ter neutralidade e garantias para ninguém lhe pressionar de forma contrária. Para não liberar. Por quê? Porque aquele indivíduo é um profissional e tem que ter neutralidade e parcialidade técnica com proteção normativa. Em vias outras, já se ouviu falar, por exemplo, de situações em que a advocacia pública teve que defender o gestor, porque o Ministério Público, a partir de um dos seus integrantes, ou alguém da sociedade não concordava com a licença. Legítimo, totalmente legítimo. Só que ajuizava a demanda não só contra o órgão para não liberar a licença, mas contra a pessoa que tinha analisado o processo. Então, imaginem, qualquer um que seja submetido a um processo porque ele cumpriu o seu trabalho. E nós que atuamos na seara judicial, nós sabemos que por mais que o indivíduo esteja correto, aquele processo vai ser uma espada de Damocles durante anos na cabeça dele. Ou seja, a proteção é a proteção a favor da aplicação neutra, imparcial das normas, com garantias de proteção aos agentes, a fim de que os técnicos e analistas sejam albergados contra a pressão de quem quer que seja. Se você tivesse que dar uma sugestão, nós estamos chegando ao final do nosso programa, se você tivesse que dar uma sugestão, suponho que você tivesse o poder normativo ou uma questão de conscientização da sociedade. E voltando àquele assunto do nosso primeiro bloco, como embutir na cabeça das pessoas que se deve preparar pelo pior para justamente evitar? Isso é muito interessante, porque isso passa de acordo com a própria lei da Política Nacional do Meio Ambiente e com a
própria Política Nacional de Educação pela chamada educação ambiental, que as duas se cruzam. Sim. E a educação ambiental, no panorama atual, ela tem que ser transversal. O que significa isso? Ela tem que atuar em diversas fontes para conscientização do risco desde a tenra idade. Então, vou citar como exemplo algo de concretização de risco para embutir uma cultura, que às vezes parece chocante eu falar isso, mas dentro de um cenário internacional isso é super comum. Por exemplo, como que se faz trabalho de física? Menino lá do ensino médico, um carro está vindo a 20 km por hora, Isso. o outro está vindo a 80 km por hora. Quanto tempo, qual que é a velocidade somada? Isso. Não, coloca de uma forma em termos de direito de desastre mesmo. Você está dirigindo o carro a tantos quilômetros por hora. Está vindo outro carro a tantos quilômetros por hora. Tem uma carreta na sua frente. A sua velocidade de ultrapassagem vai ser de 3 quilômetros por hora. Qual é a chance de ter colisão frontal? Qual é a resposta para isso em termos de chance? Por quê? Se o indivíduo lá na tenridade ele já começa a materializar o risco, e isso em termos de infância e de adolescência é algo muito complexo, porque eles imaginam que nada vai acontecer com eles. O jovem é sempre imortal, né? Sim, justamente. Aquilo ali vai para a vida adulta, aquilo ali vai para quando ele estiver sendo um engenheiro e for analisar um laudo, aquilo ali vai para quando ele for um analista e estiver analisando a licença, para quando ele for empreendedor e pensar em medidas de segurança, aquilo se internaliza. São automatismos positivos em face do risco que precisam de ser interiorizados a fim de que nada tenha de confrontação. Isso não é recente. Estava conversando até minha filha que me passou isso, eu não sabia. Isso vem de Sêneca. Então, imaginem, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter que a sociedade de risco precisa se materializar enquanto sujeito submetido a confrontações diárias que estão além do seu poder de vontade e que podem acontecer a qualquer tempo. Perfeito. Para finalizar, o senhor comentou aquela questão dos Estados Unidos, que a legislação lá é mais avançada. Dê um exemplo. Sim, nós temos algo interessante na estrutura norte-americana chamado Fórum Shopping. O Fórum Shopping é ainda pouquíssimo estudado aqui no Brasil. Na dinâmica norte-americana, há casos de danos ambientais, de desastres que aconteceram fora dos Estados Unidos, por exemplo, com hidrocarboneto, para ficar generalista, petróleo, vazamento de petróleo, que foram julgados nos Estados Unidos por limitação normativa de indenização em outros países. Então, o Fórum Shopping... Ou seja, calma, só para finalizar, o outro país, teoricamente, o país onde ocorreu o desastre, não tem uma lei própria. Ou limitava, o agente atingido, a pessoa atingida, recorreu a esse fórum sediado no... Não é um fórum sediado. Fórum Shopping é o instituto. É um instituto? É um instituto. Quando se pensa em quando e como eu posso fazer. Para ficar assim guardadas as devidas proporções, é como quando o nosso código fala que você pode juizar a ação por fator A, B e C. Tá. E aí ele faz uma ponderação, só que não faz essa ponderação em termos de comarcas ou de competência interna. Na justiça americana. Na justiça americana, a partir da sua confrontação de normatização, de reconhecimento de precedentes. E só para finalizar, porque nós estouramos o horário, já saiu alguma sentença no seu modo, você tem conhecimento, favorável a quem pediu isso? Já, os casos são rotineiros. Rotineiros dentro do direito de desastre, né? O que, de acordo com a estrutura normativa do Law Disaster fixa, Disaster Law fixa, são fatores de pouca probabilidade e com imensa magnitude. Ou seja, a probabilidade é baixa, a magnitude é alta. É justamente isso que torna as pessoas tão avessas à realização do desastre. Muito obrigado, a entrevista foi excelente. Obrigado, eu agradeço a todos. Semana que vem voltaremos com mais um Justiça às Claras. Acompanhe-nos pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos.